Boa noite, meus irmãos e queridos ouvintes. É com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos aqui saudando os irmãos e transmitindo mais uma vez a palavra de Deus por este meio que Ele preservou. É o meio mais seguro em que nós temos para transmitir a palavra de Deus. Que Deus continue abrindo os nossos corações para que nós possamos ler mais a palavra de Deus, orar mais, cuidar daqueles que estão debaixo do nosso teto. É o momento que Deus está provando a igreja para que eles continuem cuidando mais dos seus, cuidando mais de si mesmos, para que depois nós possamos sair mais fortes dessa e continuarmos a cuidar da obra do Senhor. Então eu convido os irmãos, neste estudo de hoje, a abrirem suas Bíblias em Efésios 2, versículos de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. E vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sempre que nós lemos a Bíblia, nós temos que ter uma perspectiva da vida do homem diante de Deus. Uma perspectiva da obra de Deus sendo aplicada em uma nação, na humanidade, no seu povo, e assim também sendo aplicada no mundo. Então, como que nós devemos olhar para a Bíblia como um todo, né? Temos que olhar a história como a criação, a queda, a redenção e a consumação. Sempre que nós olharmos para a Bíblia, olharmos para o mundo com essa perspectiva, com essa cosmovisão bíblica, nós vamos entender melhor a obra de Deus em nossa vida. Quando Deus cria o homem cai, ele peca, mas Deus providencia a redenção através de Jesus Cristo, para que no dia da consumação a igreja seja restaurada, seja salva. Então nós temos sempre que ler a Bíblia de acordo com essa perspectiva. Nós vamos ler a história de Abraão, nós vamos ler a história de acordo com essa perspectiva. Abraão tem seus erros, às vezes, mas ele é um homem chamado por Deus, para ser restaurado por Deus. E no final nós sabemos que ele consegue atingir o objetivo que Deus colocou a ele. Quando nós lemos sobre a vida de Jó, um homem que foi provado, e ele teve ali muitas coisas tiradas, né? Ele teve uma doença, tudo isso resultado do pecado no mundo. Não o pecado de Jó em si, mas as consequências do pecado no mundo, né? Então muitas vezes a gente vê alguém passando por uma aflição e às vezes a gente pergunta, né? O que essa pessoa fez, né? Às vezes ela não fez nada. Às vezes ela está sofrendo um resultado natural do pecado no mundo.
Então o pecado ele veio para destruição, mas o homem está sendo restaurado por Deus. O homem está sendo vivificado por Deus. Mesmo aquele que não cometeu pecado nenhum e está sofrendo, isso vai ser para a honra e glória do nome do Senhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você olhar a trajetória bíblica, né? Olhar para o mundo também, o que o mundo está passando, olhar nessa perspectiva, né, desses 4 pilares que nós temos, é a criação, a queda, a redenção e a consumação, você começa a olhar melhor para o mundo em que você vive. O homem é criado, ele cai no pecado e ele vai ser restaurado por Deus para que na consumação dos séculos ele seja levado juntamente com Cristo. Então, quando você olha para a humanidade, o que você vê? Você vê o pecado, você vê pessoas sendo restauradas, o evangelho sendo pregado, alguns vão aceitar, outros não vão aceitar, uns vão se autodestruir por causa do pecado, outros vão ser renovados por Cristo. Assim vai caminhando, né, a sociedade que nós vivemos. Mas Deus ele tem um plano, o plano de Deus para restaurar a igreja. E Efésios 2, de 1 a 10, vai dizer muito sobre a nossa vida. Vai dizer como nós fomos criados, após o pecado nós fomos chamados de pecadores, né? Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe, e todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador estão sendo restaurados, né? Estão sendo melhorados a cada dia. A vida espiritual, né, de cada um está sendo restaurada, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer aos Efésios, né, ele, Jesus, né, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está falando aqui para os crentes, né? Aqueles convertidos da igreja de Éfeso. Ele está dizendo, né, que Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ele relembra que antes da conversão, antes de aceitar a Cristo como único e eterno Salvador, as pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados, porque a queda trouxe a morte espiritual, o afastamento de Deus. As pessoas não tinham mais acesso a Deus, e então o próprio Deus providencia Jesus Cristo. A todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que encontrar Jesus, né, como o único e eterno Salvador, e aquele que for achado por Cristo, né, como o único e eterno Salvador, esses vão se achegar até Deus. Então ele vai lembrar que os irmãos ali em Éfeso e a igreja, né, em que nós estamos vivendo ainda, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então nós andávamos em pecado segundo o curso deste mundo, segundo a destruição deste mundo. Tudo que o mundo está fazendo é contra a vontade de Deus. Então nós estávamos andando contra a vontade de Deus. E ele vai continuar dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Então todo aquele que está no pecado, todo aquele que vive nos prazeres do mundo, todo aquele que vive sem confessar Jesus Cristo como único e eterno Salvador, ele está sob o controle, né, desse príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Dos filhos do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse príncipe da potestade do ar, ele continua agindo até hoje nos filhos da desobediência, aqueles que não confessaram seus erros,
aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, ainda continuam debaixo da queda, debaixo do pecado. Então eles estão na segunda fase, né? Foram criados por Deus, caíram e continuaram caídos, porque ainda não aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador. E ele vai dizer no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele vai lembrar aqui, ele vai piorar, né, a situação daquele que está caído em pecado, que ele está debaixo da ira de Deus. Nós também estávamos debaixo da ira de Deus, ele vai lembrar aqui. Aqueles que já se converteram a Jesus Cristo também estavam debaixo da ira. Mas aqueles que ainda não se converteram continuam debaixo da ira de Deus. A ira de Deus por causa do pecado, né? O pecado que trouxe o quê? Trouxe a morte de Jesus. O pecado, ele é tão desprezado, né, por Deus, que ele odeia o pecado. E ele odeia também aquele que continua no pecado, aquele que continua desobediente. Então ele está debaixo da ira de Deus. Ele não consegue se livrar, né, do curso deste mundo. Ele anda conforme o mundo. Ele não consegue se livrar das coisas ruins deste mundo. Tudo que o mundo está produzindo, né, de armadilha, ele não consegue ser livrado por Deus, porque ele continua ainda debaixo da ira de Deus, né? Então isso é muito sério para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Aí a partir do verso 4 de Efésios 2, ele vai então começar a dizer sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido. Todos estavam debaixo da ira de Deus. Todos estavam debaixo da ira em que Deus tinha contra o pecador. Mas alguns foram livrados por Deus por causa da sua misericórdia. E não porque mereceram, mas por causa da sua misericórdia. Cristo vai até eles e eles são convertidos. Um exemplo, né? A vida de Paulo. O apóstolo Paulo era o grande perseguidor da igreja. Ele arrastava os crentes para fora das sinagogas, amarrava os crentes, prendia os crentes. Então, Paulo era o grande perseguidor da igreja. Era um homem desprezado, né, por Deus. Mas Deus tinha um grande plano na vida dele. Deus o escolheu para que ele pudesse ser um convertido. E nós vemos na história de Paulo, ali em Atos dos Apóstolos, que ele, a caminho de Damasco, o próprio Cristo aparece para ele né, começa a indagar, ele ainda sendo Saulo, diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, Saulo, né, que logo depois veio o nome de Paulo, Saulo estava perseguindo a igreja. Então, perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Então, isso é muito sério também, né? Aqueles que estão debaixo da ira de Deus e começam a perseguir a igreja, começam a falar mal dos crentes, começam a difamar, né, a vida dos crentes, a vida daqueles que estão tentando, né, melhorar juntamente com Cristo, esses estão debaixo da ira de Deus, né? Então, a vingança vem do Senhor. A vingança não vem da igreja, a vingança vem do Senhor. Mas Deus teve misericórdia da vida de Saulo, né? Então Cristo aparece e ali ele é convertido. Então a pessoa mais menosprezada, né, do mundo
ele ainda pode ser alcançado por Jesus Cristo. Ele ainda pode ser alcançado por Deus. Outro exemplo, o ladrão na cruz, né? Ele reconhece o poder de Cristo, ele reconhece o quanto Jesus Cristo, né, poderia fazer por ele. E ele se arrepende dos seus pecados e pede, né, para que Cristo leve também para o paraíso. E Jesus Cristo responde para ele, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve um arrependimento. Então o ladrão na cruz foi o único que nós vemos que não precisou de obras para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Ele não desceu ali da cruz para fazer obras. Então a pessoa ela pode ser salva somente pela fé. Se ela for uma pessoa impossibilitada de fazer obras, no sentido de fazer o bem, de pregar o evangelho, de dar bom testemunho, né? Porque obras não são só ações de caridade, mas obras é um testemunho de vida, né, que as pessoas têm. É você também praticar a disciplina, né? Você ser um educador das pessoas que estão à sua volta, você pregar o evangelho, isso também são obras. Então, o ladrão na cruz, ele não teve oportunidade de fazer essas obras, mas ele foi salvo, né? Jesus disse para ele que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí ele vai terminar a partir do verso 8, dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então ele vai frisar que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. Aí está também um grande papel da igreja que Cristo colocou. Ali em Atos dos Apóstolos, você vai vendo a igreja formando, né? A igreja pelos apóstolos, e ali eles são também colocados os diáconos, os presbíteros, e nós vemos que depois que a função do apóstolo ela vai terminando, ela vai sendo substituída pelos pastores, né? Que são os presbíteros docentes, aqueles que lidam com o ensino da igreja, com a pregação. Então a igreja vai sendo formada por presbíteros, pelos diáconos, pelos pastores, que são os presbíteros regentes, né? Aí você vê o grande papel da igreja hoje em batizar as pessoas, né? Muitas pessoas desprezam a igreja, o templo, acham que vão ser salvos sem estar ligados a uma igreja, né? Isso você não vê na palavra de Deus. Até mesmo no Antigo Testamento, o povo que era salvo era o povo que pertencia à nação de Israel, a nação escolhida por Deus. E logo depois do Pentecostes, as igrejas começam a se espalhar pelo mundo e formar igrejas, né? Formar templos para que as pessoas fossem batizadas, fossem doutrinadas e praticassem a comunhão, o relacionamento entre os irmãos. A única pessoa que nós vemos na igreja, né? Nós vemos na palavra de Deus, que foi salva, que não era membro de uma igreja, é exatamente o ladrão na cruz, né? Ele não teve oportunidade nem de pertencer à nação de Israel e nem de pertencer a uma igreja, né? Nem a igreja de Filipos, nem a igreja de Corinto, nenhuma dessas igrejas. Então, a importância, né, da comunidade cristã. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então, tudo aquilo que ligardes aqui na terra também será ligado no céu. A igreja, né, de Cristo aqui na terra, ela começa a ter, juntamente com ela, os fiéis, né?
Essa é a igreja em que nós vivemos, a igreja visível, para que no último dia Jesus Cristo busque a igreja invisível, que é a que nós não conseguimos ver. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras não podem levar à salvação. As obras não podem melhorar uma pessoa. As obras não podem levar as pessoas a Cristo. Tiago vai falar que a fé sem obra é morta, no sentido de que, primeiramente, a pessoa tem que ter fé. Mas o resultado dessa fé, depois que Cristo colocou essa fé no coração da pessoa, o resultado dessa verdadeira fé será naturalmente as obras, né? Então a pessoa não busca a obra para que a fé seja implantada no seu coração. Ela já faz as obras porque a fé já está no seu coração. Então não se cobra a obra de ninguém, né? A obra que você faz é você com Deus. Não se pode cobrar obras de alguém. Mas você tem que ver na pessoa uma verdadeira fé, uma verdadeira motivação que leva ela a testemunhar a vida com Cristo, né? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como que eterno Salvador, é porque Deus de antemão já havia preparado essa pessoa. Então, a palavra de Deus, ela vai registrar essa história. E as pessoas realmente são salvas pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então nós temos que entender que obras são a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho em nossa vida, a educação no lar, a correção, a disciplina, ir por todo mundo pregar o Evangelho, cuidar, né, das pessoas que estão dispostas também a ser levadas a Jesus Cristo, né? Porque a igreja ela foi ensinada a cuidar daqueles que estão dispostos a ouvir também a palavra do Evangelho, aqueles que estão dispostos a aceitar a vida, né, da igreja também. Então, nós temos que crer nisso, né, porque a disciplina realmente ela vem para aqueles que não querem compromisso com Deus, e a própria palavra de Deus vai dizer que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a miséria hoje é oriunda do pecado, é oriunda da destruição. A pessoa hoje, para ser considerada, né, um pobre, miserável, né, que não tem nada para comer, nada para beber, realmente deve ser averiguado e ser cuidado, né, pelas autoridades, pelas igrejas também, mas ela precisa se arrepender dos seus pecados e continuar a sua vida com Cristo. Então, tudo isso são obras, né? Você pregar o Evangelho, você ajudar alguém a ser levado a Jesus Cristo, porque nós somos feitura dele, criado por Jesus Cristo. Então, quando nós percebemos, né, isso na palavra de Deus, criação, queda, redenção e consumação, essa é a trajetória que Deus colocou a humanidade. Essa é a trajetória que Deus colocou o homem. Muitos pararam, né, na segunda etapa. Estão caídos, né, estão no pecado ainda. Outros estão sendo redimidos por Jesus Cristo, para que no último dia eles estejam na consumação dos séculos para ser levados juntamente com Cristo. Então,
nós temos que pensar nisso, né, nesses dias em que estamos sendo provados por Deus. Como está a sua vida sendo redimida por Deus? Como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de testemunho? A igreja, o templo está fechado, mas o melhor lugar de testemunhar o evangelho é no mundo. Por isso que Jesus Cristo deu essa ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, o templo, é o lugar de adoração, do culto, do povo se reunir. Isso é muito importante. Nós estamos sendo impedidos neste momento, isso está nos fazendo falta, mas isso não impede da sua vida espiritual estar sendo melhorada por Deus. Porque sempre depois da tempestade vem a bonança. Sempre depois de um sofrimento vem uma pessoa melhor, uma igreja melhor, pensamentos melhor. Então continue firmado em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos colocou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem livrado do mal, do perigo, das doenças. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Continue, ó Pai, nos fortalecendo, continue firmando a nossa fé em Ti, continue nos redimindo, Pai, para que nós possamos ser melhorados por Ti, para que nós possamos ser melhores, ó Pai, para que nós possamos ser pessoas que realmente testemunham Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, a nossa visão quanto à Sua obra ali na cruz. E todo aquele, ó Pai, que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Que o Senhor prepare a igreja, ó Pai, para que nós possamos viver momentos felizes contigo. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua igreja. Amém.